Na sequência, nós teremos a inclusão neste painel a palestra do Dr. Rodrigo Brandão, procurador também do município do Rio de Janeiro, cujo título é o papel da advocacia pública na Constituição Cidadã. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite na pessoa do Dr. Tiago, da doutora Patrícia, toda a acolhida generosa aqui em Vitória. Foi um prazer vir aqui, é um prazer falar para vocês. Também dizer que é um prazer falar ao lado do meu colega Arlindo, amigo de tanto tempo e tantas batalhas acadêmicas e judiciais. O Arlindo dirigiu o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, certamente no período mais importante, maior produção do Centro de Estudos, né? Realizamos juntos alguns eventos que me honram muito e nada disso seria possível sem o apoio e a ousadia do Arlindo. Então, você está de parabéns por ter verdadeiramente transformado o nosso Centro de Estudos. Também é um prazer falar novamente junto com o doutor Miguel, sempre com exposições muito qualificadas. Eu vou, como o tema sugere, falar sobre o regime constitucional da advocacia pública. A primeira coisa que eu gostaria de colocar, que é um tema que sempre vem à baila, é se a Procuradoria, as procuradorias municipais têm um regime constitucional, né? Afinal, os procuradores municipais não foram objeto de menção expressa na Constituição de 88. Isso gera muitas dúvidas e, a meu ver, incompreensões, né? Por exemplo, num debate em que até eu atuei pessoalmente, tanto no Supremo quanto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a respeito do teto remuneratório aplicável, né, aos procuradores municipais, seria o subsídio do prefeito ou dos embargadores, essa questão veio à baila, né? Um dos argumentos centrais da negativa de aplicação do maior teto, ou seja, argumento de suporte da tese de que o teto deveria ser o subsídio do prefeito, é dizer não. Né? Quando a Constituição falou lá em procuradores, é procuradores do Estado, porque só os procuradores do Estado foram objeto de menção expressa na Constituição. Esse argumento parece absolutamente equivocado, né? Mutatis mutandis seria dizer, olha, uma empresa pública municipal de limpeza urbana não se submete ao Estatuto Constitucional das Estatais porque ela não está prevista na Constituição de 88. Né? Todas as instituições públicas se submetem à Constituição. Tem um determinado regime constitucional. Né? Então, é preciso, através de uma interpretação não apenas literal, que é o grande problema dessa tese simplista, mas que se utilize outros elementos da hermenêutica jurídica, como elemento teleológico, elemento sistemático, se extrair qual o sentido que a Constituição dá àquela instituição e, no nosso caso, a advocacia pública. E é preciso também se livrar de um outro fetiche no âmbito da interpretação constitucional, que é aplicar a disciplina constitucional uma lógica típica das regras tudo ou nada. Né? Dizer o seguinte, ou tudo está disciplinado na Constituição ou nada está disciplinado na Constituição. Infelizmente, a interpretação constitucional é mais complexa do que isso. Né? Em boa parte dos casos e da disciplina das instituições públicas, a Constituição contém parâmetros, mas não esgota a normatização daquelas instituições. Esses parâmetros podem ser mais ou menos detalhados, mais ou menos amplos. Né? Mas o que há é um gradiente, um grau, uma variação de grau do nível de regulamentação daquela instituição. Dificilmente vai ser 0 ou 10. Vai estar ali em algum grau entre 0 e 10. E qual é a disciplina constitucional da advocacia pública municipal? Né? Primeiro, ela existe? É evidente que existe. Né? Existe uma seção na Constituição específica para tratar da advocacia pública em geral. E há 2 artigos, um que trata expressamente da AGU e outro que trata da PGE.
não houve, né, a introdução de um artigo, conversava isso com o doutor Miguel no almoço, né, compartilho da sua visão, de que, normalmente, quando se fala por que não há um dispositivo na Constituição Federal sobre os procuradores municipais, isso se deu menos em razão da heterogeneidade dos mais de 5.000 municípios, que é, de fato, um fator, e mais em razão da pequena mobilização que existia da carreira dos procuradores municipais na época da Constituinte. Ou seja, me parece que o principal fator de ausência de uma regulamentação expressa na Constituição de 88 seja a pequena mobilização à época da nossa categoria, né? Mas, como eu ia dizendo, isso não significa que a Constituição seja silente sobre a nossa carreira. E me parece muito claro que o dispositivo mais próximo e aplicável, né, por analogia, com algumas adaptações à nossa carreira, a Advocacia Pública Municipal, o artigo 132 da Constituição, que trata das procuradorias estaduais. A AGU, ela tem muitas peculiaridades que geraram um tratamento autônomo, né? A AGU é quase que uma federação de carreiras, né? que tem determinadas peculiaridades que não se colocam no âmbito estadual e municipal. Então, a regulamentação do artigo 132 da Constituição Federal, né, ela é absolutamente aplicável à Advocacia Pública Municipal, né? E há diversas razões para a aplicação dessa norma à nossa categoria, né? Primeiro, por uma razão ontológica. Procuradores estaduais ou municipais são procuradores, né? Então, é preciso passar de uma interpretação meramente literal, vazia, simplista, para uma interpretação teleológica. O que define um procurador? Né? Não é o ente federativo a qual ele se acha vinculado. Até porque essa ideia promove uma indevida hierarquização entre entes federativos que não existe. É pedra de toque da federação a igualdade entre os entes federativos, né? Apesar da nossa prática federativa brigar, não raro, com isso que é da essência, né? Do núcleo essencial da federação, a ideia de igualdade entre os entes federativos, de uma igualdade jurídica, né? Portanto, não é a vinculação ao ente federativo A, B ou C que torna alguém procurador, né? O que torna é o desempenho de determinadas funções. E essas funções estão tanto no artigo 131 quanto no artigo 132. Né? Dizem esses dispositivos: representação judicial, assessoria e consultoria jurídica. Né? E dentro da assessoria e consultoria jurídica há uma atividade que apresenta algumas peculiaridades, que é o controle interno da legalidade dos atos administrativos. Né? Uma função específica que eu vou mais adiante tratar. Mas o que eu quero destacar no momento é que nas 3 esferas federativas, os procuradores desempenham essas funções. São representantes judiciais do ente público, são advogados públicos perante o judiciário, nas causas em que o ente público for autor ou réu, prestam consultoria e assessoramento jurídico e exercem o controle interno da legalidade dos atos administrativos. Isso se dá no âmbito da AGU, no âmbito das PGEs e no âmbito das PGMs. Então, ontologicamente, a função é a mesma. E se não há hierarquia entre os entes federativos, qualquer tentativa de hierarquização contraria, o espírito da Constituição, a noção básica de federação. Né? Acho que essa é uma premissa. Né? Portanto, nós temos um regime constitucional, que é disciplinado essencialmente no artigo 132 da Constituição. E aí, isso traz muitas consequências imediatas. Né? Então, o fato de reconhecer que nós estamos sujeitos à incidência do artigo 132 faz com que muito seja imposto ou vedado por força da aplicação direta do artigo 132 da Constituição. Mas também significa que há um espaço para livre conformação legislativa, ou seja, é aquilo que eu dizia, o fato de uma instituição estar
prevista na Constituição não significa que está tudo decidido. Bastante coisa está decidida e eu vou analisar o que eu acho que é imposto ou é vedado diretamente pela aplicação do artigo 132. Mas há um espaço de decisão legislativa, né? Então, achar esse meio termo, achar esse equilíbrio, não é uma coisa trivial. Agora, fundamental também para a gente achar esse equilíbrio é entender a natureza das nossas atividades, e acho que a palestra do Arlindo foi especialmente ilustrativa sobre, né, essa pergunta, né, de divã, né, o que nós somos, o que nós fazemos no nosso dia a dia. É uma questão de identidade, né? E eu concordo com a visão do Arlindo. Nós não somos advogados privados, nem membros do Ministério Público. Nós estamos em algum lugar entre essas funções, né? Apesar de aos advogados públicos se aplicar, né, o núcleo das regras atinentes à atuação de advogados, porque somos advogados, isso tem implicações várias, inclusive, né, no âmbito da percepção de honorário e sucumbência, né? Por outro lado, nós somos agentes públicos. Então, estamos sujeitos aos princípios previstos no artigo 37 caput, né, que são pertinentes à administração pública. Então, por exemplo, legalidade administrativa, né, moralidade, publicidade, né, eficiência, né, são princípios que são obrigatórios para quaisquer agentes públicos, e nós somos agentes públicos. Então, devemos também nos guiar por um regime que impõe, né, limitações adicionais àquelas existentes aos advogados privados, né, que tem uma postura mais de defesa, não irrestrita, mas mais ampla dos interesses dos seus clientes. E aí, clientes, né, o paralelo que se faz do cliente privado e do governante, mas o nosso cliente não é o governante. O nosso cliente é o ente público, né? Isso faz com que nós não estejamos vinculados de maneira restrita à vontade de uma pessoa, né, que ocupa um determinado cargo. Nós temos um compromisso com a legalidade, por força do artigo 37 caput, do qual nós não podemos nem devemos nos abster de cumprir, né? Mas, por outro lado, e aí eu vejo, assim, em algumas esferas, assim, um desejo, né, um pouco da lógica das corporações públicas, né? Você sempre quer estar, né, próximo às instituições com mais prerrogativas e vantagens, né? E aí, às vezes, eu vejo um desejo dos procuradores serem Ministério Público. Eu, particularmente, não tenho esse desejo, né? Eu estou absolutamente confortável com o concurso que eu fiz, não faria nenhum outro. Graças a Deus, o primeiro e único concurso que eu fiz, nunca mais farei. O único outro concurso que eu fiz foi para professor, né? E estou absolutamente feliz com a minha opção, né? E acho que são funções distintas, né? Por isso, o Supremo, por exemplo, tem a jurisprudência de considerar inconstitucional concessão de garantias típicas de Ministério Público a membros das procuradorias. Por exemplo, inamovibilidade, né? Acho que, né, determinadas garantias de atuação independente são importantes. Só que, né, talvez haja um momento em que os procuradores devam ter inamovibilidade. Não é minha preocupação central. Eu acho que, eu vou tratar disso aqui, foi feito um diagnóstico muito importante da Advocacia Municipal pela NPM, que mostrou que a gente tem necessidades muito mais urgentes do que inamovibilidade, né? Por exemplo, estruturação em carreira, concurso público, lei orgânica, etc., né? Então, acho que essa ideia de ser igual ao MP, que eu acho que não é majoritária na advocacia pública municipal, mas em alguns momentos de luta por direitos, que é natural, é uma visão que é veiculada, eu particularmente não me identifico, não acho que seja por aí, até porque não faria sentido que o Constituinte criasse duas carreiras para fazer a mesma coisa, né?
E, evidentemente, nós temos um compromisso de defesa do interesse público municipal, né? O que, né, gera algumas peculiaridades. Mas, né, o que eu gostaria de tratar com vocês é, a partir desse diagnóstico feito pela ANPM sobre a advocacia municipal, ver o que o regime constitucional traz de disparidade em relação à realidade que existe no Brasil sobre a advocacia municipal. Eu acredito que vocês já devem ter, né, ou tido acesso ou ouvido falar nesse estudo. É o primeiro diagnóstico da advocacia municipal feita pela Associação Nacional, e alguns dados são muito relevantes. Por exemplo, apenas 34,4% dos municípios contam com ao menos um procurador concursado. Não é uma procuradoria instituída em carreira. De todos os municípios no Brasil, somente 34% tem pelo menos um procurador concursado. Então, isso mostra que a regra do concurso público, pensando em todos os municípios brasileiros, é exceção, né? Quando essa é uma questão que decorre, é uma imposição que decorre diretamente da Constituição Federal, do artigo 132 da Constituição Federal, né? E há razões, e acho que esse foi um ponto importante desse estudo, porque é óbvio, né, que basta a Constituição dizer para que algo tenha que ser feito. Mas, né, como nós somos um país em que determinadas leis não pegam, né, e que o processo de efetivação é um processo mais complexo do que em outras realidades, é importante ter outros argumentos de reforço ao argumento normativo, né? Por exemplo, os municípios que têm maior índice de procuradores concursados são os municípios mais ricos, de maior IDH e com maiores índices de avaliação positiva de gestão administrativa e fiscal. Ou seja, há um alinhamento de melhores práticas administrativas, fiscais e desenvolvimento econômico a procuradorias estruturadas em carreira. É óbvio que, né, a estruturação da procuradoria em carreira não é o principal fator que leva o município a ter um DH maior. Existem diversos outros fatores, mas é um elemento que contribui e que revela um amadurecimento, né, em contextos de renda melhor e de melhor IDH, de melhores práticas administrativas e fiscais, um reconhecimento da importância da estruturação em carreira, né? Também é notável perceber o grande número de cargos comissionados que desempenham funções típicas de representação judicial, assessoramento e consultoria jurídica, cargos de livre nomeação e exoneração, e de escritórios de advocacia contratados para representação sistemática. É evidente que é possível contratação de escritórios de advocacia, inclusive porque em contextos de procuradorias amplamente estruturadas. Se tiver uma arbitragem internacional sobre, né, direito minerário, talvez não haja um procurador mais, enfim, com expertise necessária para atuar e seja conveniente para o interesse público contratação de um advogado especialista. Agora, essas situações em que haja cargos comissionados para o desempenho de livre nomeação e exoneração para o desempenho de funções típicas de procurador e escritórios contratados para a representação sistemática do município são situações de burla ao regime constitucional das procuradorias. Aqui eu gostaria de destacar algumas questões diretas que são fruto, né, de uma interpretação direta da Constituição. Por exemplo, uma consequência do artigo 132 da Constituição Federal, que traz o regime constitucional das procuradorias, vamos colocar dessa maneira, né, é a tese da unicidade da procuradoria. O que isso quer dizer? As funções de representação, consultoria e assessoramento somente podem ser titularizadas e exercidas por um órgão público chamado Procuradoria, né? O nome é o que menos importa, mas por um órgão público estruturado por procuradores, ou o nome que se queira dar, advogado público municipal, etc., mas cargo público de provimento efetivo,
precedido de aprovação em concurso público. Essa é a regulamentação, né? Isso tem diversas consequências. A primeira consequência é a inconstitucionalidade das chamadas procuradorias do B, né? Ou seja, outros órgãos que, independente do nome, independente do título que se dê, desempenhem funções típicas da Procuradoria. Representação e consultoria jurídica, né? Criação de órgãos dessa natureza é inconstitucional a precedente do Supremo, né? Essa é a situação mais fácil, né? Quando a gente começa a pensar em cargos em comissão, aí a gente já tem situações que eu não acho propriamente difíceis, mas um pouquinho mais sutis, né? A primeira situação é de cargos em comissão externos à Procuradoria, né? Essa talvez seja a situação mais difícil de apurar e constatar, porque muitas vezes há situações que são claras, né, de usurpação de atribuição típica da Procuradoria, mas há situações que, né, há uma certa tentativa de se encobrir a real natureza das atribuições empenhadas. Mas eu não tenho a menor dúvida em dizer que cargos de livre nomeação e exoneração, quando implicarem o exercício dessas funções são típicas da Procuradoria e não estiverem sob a supervisão da Procuradoria, são inconstitucionais. Violam o regime constitucional da advocacia pública, estabelecido, sobretudo, no artigo 132 da Constituição. Então, qual é a conclusão disso? Cargos em comissão não podem desempenhar a função jurídica? Evidente que não, aí, né, seria um excesso. Mas são funções, se a gente for no artigo 37.5, estão lá as funções que podem ser atribuídas legitimamente a cargos em comissão. Também é um artigo muito descumprido no Brasil, porque existem cargos de comissões para diversas outras funções, além daquelas que estão ali. Quais são aquelas funções? Direção, chefia e assessoramento, né? Aplicando essas atribuições são típicas, exclusivas, só essas atribuições podem ser atribuídas a cargos comissionados. Como a gente transplanta isso para a advocacia pública, né? Assessoramento, eu não tenho dúvida que é possível. Você criar cargos comissionados, né, para assessoramento, isso é possível. Agora, direção e chefia, aí a gente já entra num terreno mais difícil, que é a possibilidade de pessoas que não são procuradores, não foram aprovados no respectivo concurso público, exercerem funções de chefia e assessoramento, ou genericamente em matéria jurídica, ou no âmbito interno da Procuradoria. Qual é a jurisprudência do Supremo? Vou primeiro descrever a jurisprudência do Supremo para depois me manifestar sobre ela. O Supremo tem precedentes no sentido de que cargos de chefia no âmbito da Procuradoria, procurador-chefe do setor tal, procurador-corregedor, etc., esses cargos são privativos de procuradores de carreira. Esse precedente já. Portanto, qualquer norma que permita que pessoas estranhas à Procuradoria, né, ocupem esses cargos, já a jurisprudência dizendo que é inconstitucional, eu estou de acordo com essa jurisprudência. Em relação, né, ao cargo de procurador-geral, essa é a questão mais sensível, né? A jurisprudência atual do Supremo é a seguinte: essa matéria deve ser definida, a jurisprudência que existe é no âmbito estadual, né? É que a matéria deve ser tratada pela respectiva Constituição do Estado. Ou seja, o Supremo dá ao poder constituinte decorrente, ou seja, às Constituições estaduais, o poder de definir se o acesso ao cargo de procurador-geral vai ser restrito a integrantes da carreira ou se vai ser estranho aos procuradores de carreira, né? Se pode ser um terceiro, né? Esse é um ponto, o Arlindo colocou aqui, eu concordo, um ponto que é importante para a consolidação institucional, né, da advocacia pública que
seja, né, um cargo ocupado por membros da carreira. Né? Há uma profunda discussão se isso é uma imposição direta da Constituição ou se é algo recomendável, mas que deve ser decidido no âmbito legislativo. A decisão do Supremo é que deve ser decidido no âmbito legislativo. Tá? Mas é um ponto importante para a consolidação institucional. E é recomendável, no mínimo, que as leis orgânicas assim estabeleçam. Né? A mesma situação, né, um outro problema correlato, que eu mencionei brevemente, é em relação à contratação de escritórios de advocacia. Né? Assim como a criação de cargos em comissão para a função de direção ou chefia no âmbito das procuradorias, ocupáveis por pessoas estranhas aos quadros, é uma situação de inconstitucionalidade que gera, né, violação ao artigo 132 da Constituição. A contratação de escritórios de advocacia para prestação de advocacia sistemática também o é. Agora, a gente precisa reconhecer, e esse talvez seja um problema do conhecimento jurídico convencional no Brasil, a gente tem uma espécie de fetiche de achar que o Constituinte é uma espécie de rei Midas, né? Ele toca, tudo que ele toca vira ouro. Se fosse assim, seria muito simples. O SUS brasileiro vai ser igual ao sueco. No dia seguinte, né, os hospitais estão brilhando de novos. É preciso de um tempo e de medidas administrativas e legislativas para adequar uma realidade, né, contrária à Constituição, né? Então, e há uma experiência interessante no âmbito das defensorias públicas, né, e isso me permite fazer um outro comentário. Com as emendas constitucionais que estruturaram de maneira mais adequada as defensorias públicas, dando autonomia administrativa, financeira, etc., o que se verificou, né, foi um cenário muito interessante de estruturação das defensorias públicas, muitas vezes contra a vontade dos governantes. Porque esse é o grande nó, né? Nós precisamos de alguma autonomia, mas eu também acho que nós não devemos entrar nessa onda que prevalece hoje no Brasil, que é a demonização da política e dos políticos. Não há solução para os problemas brasileiros fora da política. Então, precisamos conversar, precisamos negociar, sim, com os políticos, não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário. Mas temos que reconhecer, muitas vezes, que concessão de uma proteção institucional que é absolutamente necessária para as procuradorias, muitas vezes encontra resistências no âmbito dos poderes executivo e legislativo, às vezes em ambos, às vezes em um, mas encontra resistência. Então, um grande nó político é como fazer algo que vai limitar os poderes do executivo e legislativo, mas que, para fazer, depende desses poderes. Ou seja, há um certo nó político aí. E o exemplo da Defensoria Pública é um exemplo relevante, porque essa resistência havia também em relação à Defensoria Pública. Durante muito tempo, a demora na instalação e aparelhamento das defensorias públicas estaduais revelam essa resistência. Porque prevaleceu, durante muito tempo, entre governadores do Estado, uma visão tacanha de que para que eu vou criar a defensoria se eles vão entrar com ação contra o Estado? Né? Eu vou aumentar o valor dos meus precatórios, fora o que eu vou gastar com a defensoria pública. O jeito fazia uma conta, dizia, não, eu prefiro investir em outra coisa. Né? Então, havia também uma resistência. E qual foi a solução para as defensorias públicas? A ampliação das garantias constitucionais, a ampliação do regime constitucional para dotá-la de maior autonomia. Então, acho que essa luta é uma luta importante. Né? Não é pelo fato de, a meu ver, a interpretação mais adequada é que nós já estamos contemplados na Constituição, no artigo 132, isso não afasta a conveniência de uma previsão expressa e que dê às procuradorias municipais, estaduais e, eventualmente, a AGU também, uma blindagem institucional mais adequada, sobretudo para o exercício da função de controle interno de legalidade, que é a função em que eu já exercia ambas, tanto a representação judicial quanto a consultoria e o controle interno de legalidade. Não há dúvida que o controle interno de legalidade é aquele que exige, a consultoria jurídica, são as funções inerentes à procuradoria, que exigem a maior dose de blindagem institucional. Então, acho que
E há, inclusive, PECs em tramitação, né, nesse sentido. Acho que essa é uma luta política importante da categoria. Uma exceção importante à unicidade é a possibilidade dos órgãos legislativos terem procuradorias próprias, né, o que também é jurisprudência do Supremo. Porque, apesar dos poderes legislativo e executivo não terem personalidade jurídica própria, integrarem a mesma pessoa jurídica de direito público, que é o município ou o Estado, né, há possíveis situações de tensão ou mesmo de litígio. A gente imaginar, por exemplo, que o executivo retém um repasse de um 1/10º, que é dever constitucional o repasse, né? Há uma situação de litígio e, por isso, o Supremo, com razão, entende que essa é uma relativização possível à tese da unicidade, ou seja, é possível a Câmara dos Vereadores ou a Assembleia Legislativa ter uma procuradoria própria e isso não viola a unicidade da Procuradoria do Estado ou do município. Uma outra questão que eu gostaria de tratar com vocês, duas questões finais para eu já encerrar a minha exposição. Primeira questão, né, e essas duas questões eu tenho, né, atuado, né, na advocacia, né, que é, primeiro, a questão dos honorários de sucumbência, depois a questão do teto remuneratório, né. Particularmente no Estado do Rio de Janeiro, não sei dizer nos demais, se isso tem acontecido com a mesma frequência que no Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público tem proposto representações de inconstitucionalidade contra leis complementares, ordinárias, etc., que, estaduais ou municipais, que concedem aos procuradores o direito à percepção de honorários de sucumbência. Há dois argumentos centrais: violação ao regime de subsídio, né, e natureza supostamente pública da verba. Com todas as vênias devidas aos nossos colegas membros do Ministério Público, soa um escárnio o argumento da violação ao subsídio, né, veiculado por membros do Ministério Público, né? Um breve olhar de verbas de natureza autoatribuída indenizatória revela que, né, se vamos discutir com seriedade a regra constitucional do subsídio, então vamos discutir com seriedade. Autoridade moral. Aí tem um problema grave, né, que precisa ser dito, porque, assim, a gente precisa colocar as coisas com clareza, né? É óbvio que a gente não tem que... Eu, particularmente, tento minimizar as bolas divididas, mas há situações em que as coisas precisam ser ditas. E isso é uma questão em que as coisas precisam ser... Vamos discutir com seriedade teto remuneratório e subsídio? Então vamos. E aí ninguém está acima da lei. Sobretudo quem tem o dever constitucional de zelar pela sua aplicação correta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, natureza pública, né? Eu não vou aprofundar isso aqui, a gente não tem tempo, mas se a verba é devida em razão da sucumbência em um processo judicial e a titularidade é por menção expressa em lei federal do advogado, né, há uma dificuldade aqui em se construir a natureza exclusivamente pública. Ou seja, essa verba tem, de fato, uma natureza híbrida e o mínimo que se pode dizer é que há um espaço aí para o legislador definir, né, o destino que deva ser dado. E essa prática que tem se verificado, que é a destinação de parte para o custeio da Procuradoria e de parte para os advogados públicos, me parece, né, da mais absoluta constitucionalidade, né? Um outro ponto importante é a do teto remuneratório. Essa também atuei como advogado no Supremo e no Tribunal de Justiça do Rio e temos obtido também, nesse ponto, muitas vitórias, né? O que não é uma batalha fácil. Por quê? E esse é o último ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Acho que estou no meu tempo, né? Tem que falar quanto tempo? Tá bem. O artigo 3711, que é
a sede constitucional do teto remuneratório, né, ele está longe de ser um primor de clareza. Ele foi emendado e reemendado, né, ele é quase que uma colcha de retalhos, porque foram 3 redações do 3711. E o legislador não foi, o legislador constituinte derivado não foi muito técnico. Ele foi mexendo, puxou ali, esticou ali e tal, respondeu uma decisão do Supremo. Então, assim, o dispositivo está longe de ser um primor de clareza. E aí, quem diz que o teto dos procuradores municipais é por direta extração constitucional o subsídio do prefeito, se atém aqui a um trechinho do 3711, que diz o seguinte: e nos municípios, o subsídio do prefeito. Só que quando a gente analisa a regra do 3711, as regras, na verdade, porque o dispositivo 3711 contém diversas regras, né? É preciso entender um pouquinho de hermenêutica aí para saber que dispositivo legal não é sinônimo de norma, né? O professor Humberto Ávila diz bem que dispositivo legal é a ponta do iceberg. A norma, um dispositivo pode ter uma norma, parte de uma norma ou várias normas. E, nesse caso, o dispositivo tem várias normas. Esse dispositivo 3711 contém 4 regras. Contém 4 tetos remuneratórios. Um teto geral, que é também o teto do funcionalismo público federal, que é o subsídio do ministro Supremo. Tá? Um teto, na verdade, mais de um teto estadual, né? 3 tetos estaduais. No âmbito do judiciário, subsídios de embargadores, 90,25 do Supremo. No âmbito do legislativo, deputados estaduais. No âmbito do executivo, governador. E aí que está a grande questão. Há um teto específico para as funções essenciais da justiça, né? Lá na parte final, outro dia eu estava assistindo a sustentação do tribunal, estava brincando aqui sobre o uso do latim, né? O advogado tribuno falou no artigo 5º in fine. Às vezes o sujeito esquece, né, que latim não é inglês, né? Então, in fine, too bad. Uma amiga minha quer dizer assim, a estagiária diz assim, a sentença, o juiz está com o juiz para a sentença sine die. Sine die. Aí é sine die mesmo, porque o juiz já morreu, né? Até esperar a substituição do juiz. Muito. Outro dia eu vi também stare decisis. Enfim, tem que tomar cuidado e ver, você vê quando é latim, quando é inglês, né? Hã? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que o artigo 3711, infine, né, contém uma regra específica, um teto específico para as funções essenciais da justiça. Está lá, né, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e procuradores. Em algum momento da tramitação legislativa, já foi procuradores do Estado, e a expressão do Estado foi suprimida. Então, inclusive, se valendo do elemento histórico, revela que a supressão teve por finalidade abarcar todos os procuradores. E procuradores municipais são procuradores, pelas razões que eu já expus, porque desempenham as funções de representação judicial e de consultoria jurídica que são inerentes aos procuradores, né? E há também, né, se há um teto específico para funções essenciais da justiça, se os procuradores municipais são procuradores e, portanto, desempenham funções essenciais da justiça, parece não haver muita dúvida de que esse teto se aplica, né, aos procuradores municipais, e a interpretação retalhada e literal de uma parte do 3711 diz muito pouco, né? Por outro lado, uma interpretação sistemática também reforça essa tese. Por quê? Né? Interpretando o artigo 3711 sob os influxos do princípio democrático e federativo, a gente chega à mesma conclusão. O que tem a ver federação e democracia com essa discussão?
né? Federação, né? O efeito prático de se aplicar o teto dos prefeitos, né, é uma inferiorização da advocacia pública municipal em relação à advocacia pública estadual e federal. A gente precisa aí também se valer de uma interpretação consequencialista, né? A gente sabe que há uma clientela comum aos concursos jurídicos, né? E os melhores acabam sendo atraídos pelas carreiras com mais garantias, né? Para as carreiras com condições melhores de estabilidade remuneratória. E esse é um ponto decisivo, né? O teto remuneratório é uma questão central, é o máximo que você vai poder ganhar no seu final de carreira, né? Então, isso é um fator decisivo para a escolha, de maneira que submeter a um teto baixo e que, não raro, está sujeito aos influxos da política partidária, em que, evidentemente, o prefeito dizia: o meu menor salário do Brasil rende voto, submeter, né, uma categoria técnica qualificada, isso enfim, pauperizar a advocacia pública municipal e não contribuir para a escolha dos melhores, né? Um outro ponto importante é o princípio democrático, né? Eu, quando sustentei essa causa recentemente no Tribunal de Justiça, no Rio, eu falei o seguinte, porque às vezes, né, se busca criar um impacto, um impacto na cabeça do julgador com impacto econômico. Dizer, não, isso vai gerar um impacto, né, de sei lá quantos centenas de milhares de reais, etc. Teto é uma discussão. Fixação de remuneração é uma outra coisa. Quem fixa a remuneração dos procuradores municipais? Lei de iniciativa privativa do Executivo, né? De maneira que, se o Executivo achar que os procuradores municipais ganham muito, ele pode não enviar o projeto de lei com aumento remuneratório. E a interpretação esvaziada que o Supremo confere ao artigo 3710, que prevê a reposição de perdas inflacionárias ano a ano, faz com que isso tenha quase nenhuma eficácia, porque você não pode entrar com uma ação para pedir que o judiciário aplique o índice de inflação. Você não pode entrar com uma ação indenizatória. Quer dizer, você pode até entrar, mas você vai perder, né? Então, o Executivo pode simplesmente não enviar projeto de aumento de remuneração. Então, uma coisa é a remuneração, outra coisa é teto, que é uma questão fundamental à estabilidade remuneratória da carreira, né? Então, meus amigos, basicamente eram essas as considerações. Só um ponto final ainda sobre a questão do teto. Eu acabei não falando, mas é importante consignar. A questão está judicializada no Supremo, no caso dos procuradores do município de Belo Horizonte. A decisão foi desfavorável em segunda instância. O Tribunal de Justiça de Minas considerou o teto o do prefeito, né? Houve recurso da associação, né? Até tive a oportunidade de despachar esse caso também lá no Supremo, e o julgamento está suspenso, mas está muito bem encaminhado. O relator é o ministro Fux, e recomendo a vocês, o voto do ministro Fux é um voto primoroso e um voto fundamental para a advocacia pública municipal, porque várias das questões que eu tratei aqui, ele reconheceu, né, dizendo que negar a aplicação do regime constitucional da advocacia pública à advocacia pública municipal não faria sentido nenhum, sobretudo em procuradorias estruturadas em carreira. Então, assim, é um voto muito importante para a afirmação institucional das advocacias públicas municipais. E vários ministros acompanharam já o voto do ministro Fux. Quem já seguiu o voto do ministro Fux foi ministros Fachin, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar. Só que tem um detalhe interessante. Tem 5 votos já para o teto no sentido do subsídio desembargador. Então, falta 1. Né? Só que o ministro Barroso já deu parecer, você sabe bem disso, no sentido do subsídio dos desembargadores. Então, um está impedido, mas que já se manifestou no mesmo sentido.
Então, não há possibilidade de formação de maioria em sentido contrário, né? E mais do que isso, tem um caso muito parecido, que é relativo a teto de procuradores autárquicos. E, nesse caso, já votaram os ministros Lewandowski e Toffoli, dizendo que a expressão procuradores, lá na parte final do artigo 3711, não se limita a procuradores do Estado, abrange procuradores autárquicos. Então, mutatis mutandis, por tudo que eu disse até aqui, se aplica também a procuradores municipais. Então, assim, o julgamento está muito bem encaminhado, é óbvio que, né, sobretudo na advocacia, a gente só comemora depois que a bola está lá dentro e o árbitro de vídeo validou, né? Agora temos essa novidade, né? Então, não, a bola não entrou e não houve validação do árbitro de vídeo, de maneira que não é possível comemorar, mas é possível dizer que essa questão está muito bem encaminhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer e, por final, dizer que é um grande prazer e um orgulho falar para vocês, colegas, procuradores municipais, me colocar, enfim, meu contato à disposição de vocês para qualquer dúvida adicional que vocês tenham. Muito obrigado.